Pois então, compadre, agora que você conheceu um pouco da rica história dessa região da cidade, vamos voltar para o pedal, pois eu ainda tenho muita história para te contar. A Marechal Floriano é uma avenida muito especial e tem muitas coisas para nos mostrar. Pois aqui até os ônibus andam de máscara para nos assustar com a fraudemia. Devido ao surgimento da estação ferroviária de Curitiba nesta região, ainda temos muitas construções próximas daquele período que sobreviveram ao tempo. Se você observar ao lado esquerdo da imagem, você verá várias construções próximas daquela época e que ainda hoje se mantêm de pé. Neste pedaço da Avenida Marechal Floriano, existem várias construções centenárias. Porém, só vou contar a história de algumas delas, as quais são as minhas preferidas. E vamos começar pelo Grupo Escolar Dr. Xavier da Silva, que é considerado o primeiro grupo escolar do Paraná. Ele foi inaugurado no dia 10 de dezembro de 1903. Seguindo a Marechal Floriano, podemos observar mais algumas antigas edificações do lado esquerdo do vídeo. Sendo a minha predileta esta construção cor-de-rosa. Apesar de imponente, a história dessa edificação é muito pobre, pois ela foi adquirida pelo governo do Paraná em 1902, mediante arrematação pública. Quando este imóvel foi comprado, ele possuía apenas as paredes externas e o teto, com uma extensão de 76 metros de frente na Avenida Marechal Floriano e 54 metros voltados para a Avenida Iguaçu. O edifício foi adquirido pelo Estado do Paraná na gestão do governador o Francisco Xavier da Silva e tinha por finalidade abrigar diversas repartições públicas. O projeto desta bela construção foi elaborado pelo engenheiro Cândido Ferreira de Abreu. E, a partir de dezembro de 1903, ali se instalou a Secretaria de Obras Públicas, Interior e Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Júri e a Diretoria de Higiene. Com o passar dos anos, esse prédio foi sofrendo várias reformas, principalmente no seu interior. Entretanto, com o passar do tempo, este prédio acabou ficando desocupado, o que levou o Ministério Público a negociar com a Secretaria de Estado da Administração o uso do imóvel. E assim, o Ministério Público passou a usar essa edificação para as promotorias especiais. Em 1996, este prédio passou a abrigar o Memorial do Ministério Público, o qual permaneceu nesse local até 2014. No início de 2018, após o Ministério Público restaurar esse prédio, este foi transferido novamente para o governo do estado do Paraná. Então, compadre, eu não posso deixar de comentar contigo que é lamentável que um espaço tão interessante esteja jogado às moscas.
Agora vamos conhecer um pouco da história do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, que você pode observar do lado esquerdo desse vídeo. Quando surgiu a Companhia de Força Policial em 1855, foram previstas verbas para a construção do aquartelamento da Polícia Militar do Paraná. Porém, estas jamais foram efetivadas, levando com que os policiais tivessem que se alojar em uma casa simples pertencente ao cidadão Mariano Torres de Almeida. Em 1860, a corporação foi transferida para um sobrado colonial no Encontro das Marechais, que já vimos em um vídeo anterior. Em 1881, novamente a corporação foi transferida para uma propriedade locada por outro cidadão. Em 1882, nova mudança da corporação. Em 1883, nova mudança porque o prédio anterior não apresentava boas condições de segurança. Em 1885, finalmente, a corporação se mudou para o Palacete Wolf, lugar mais bem localizado e com uma boa estrutura. Com a proclamação da República, o efetivo foi novamente transferido em 1891 para uma outra instalação. Durante a Revolução Federalista, todo o efetivo foi transferido para a Lapa, o que permitiu a invasão de Curitiba pelos Maragatos. E esses destruíram todo o quartel da Polícia Militar do Paraná. Finalmente, em 1896, foi construído o aquartelamento atual aqui na Avenida Marechal Floriano. Este quartel foi adquirido pelo presidente da província, que seria o governador, o Francisco Xavier da Silva, em recompensa à ativa participação da corporação na Revolução Federalista. Em 1938, a sua fachada foi remodelada, adquirindo o aspecto atual, graças ao empenho do coronel Pedro Scherer Sobrinho. Como nos mostra a história, fica claro como a Polícia Militar do Paraná foi maltratada pelo governo até 1896. Então, compadre, como eu havia te prometido no vídeo passado, agora eu vou te contar um pouco da minha história política. Nos anos 90, eu era um jovem que tinha as noções que a maioria das pessoas tem sobre o mundo político. Porém, comecei a questionar a forma com que os governantes interferiam na nossa vida. Pois apesar de naquela época não haver internet, algumas notícias que eram veiculadas pela grande mídia estavam evidentes que eram grandes mentiras. Conforme os anos 90 foram passando, eu fui ficando cada vez mais crítico. Sendo que a minha indignação chegou ao auge no ano de 2004, quando os republicanos resolveram proibir a posse e o uso de arma de fogo por parte da população. Fiquei indignado e comecei a questionar os representantes da época, pois tinha claro que isso só iria complicar o triste quadro de violência que já existia no Brasil naqueles anos. Naquela época, eu trabalhava como palestrante, o que a turma atualmente chama de coach, porque é chique falar inglês agora quando o tema é profissional. Mas eu, como palestrante motivacional, estava atuando e acabei pensando que poderia fazer isso com os próprios políticos. E fui até a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná apresentar o meu trabalho a alguns desses deputados. No meio dessas conversas, acabei conhecendo um deputado estadual
E no meio desse debate, ele me indicou que eu deveria conversar com o cacique do partido dele, para que, quem sabe, eu tivesse a oportunidade de estar ministrando essas palestras para os militantes. E foi assim que eu fiz. Indo a este partido e conversando com esse cacique, o qual eu já havia até votado nele por acreditar que ele era uma pessoa bem intencionada, trocamos umas ideias e ele me convidou para ficar para uma das reuniões que aconteciam todas as segundas-feiras. E fiquei. E então me surpreendi, porque tudo o que foi dito naquela reunião era exatamente o que eu acreditava que os políticos deviam fazer. Então comecei cada vez mais a me envolver com esse partido. Com o passar do tempo e me envolvendo a cada dia mais, comecei a estar determinando algumas direções, principalmente para o diretório municipal do partido. E aí foi o tempo passando, eu fui cada vez mais me tornando uma liderança dentro do partido, e foi uma época muito interessante, pois eu acreditava que a política era a única ferramenta que eu teria para estar modificando o mundo para melhor. Passado alguns anos, eu comecei a ocupar alguns cargos dentro do partido, e entre esses, o de assessor de liderança na Câmara Municipal de Curitiba. Mas também fui secretário-geral do partido, fui assessor de um deputado federal também, e foi muito interessante, porque eu aprendi muita coisa nesse mundo da política. É claro que hoje todo mundo entende muito de política porque escuta os especialistas de Facebook. Porém, eu posso te dizer que a política é uma ciência muito complicada e tenho certeza que não existe um ser humano que possa dizer que entende de política, porque ela envolve várias coisas, tá? A vida, na verdade, é uma grande política. O que eu estou fazendo aqui com esse vídeo é política, você está escutando e assistindo esse vídeo é política, as nossas relações com as pessoas é política, tudo na nossa vida é política. E tem a política pública, em que aí envolve vários fatores, tá? Fatores pessoais, fatores ideológicos e assim vai. Ou seja, a política é uma coisa muito complicada. E eu tenho certeza que por várias vezes, no decorrer dos futuros vídeos, eventualmente eu vou estar conversando contigo sobre política, porque realmente a política ela é importante no nosso dia a dia, porém o nosso poder de interferir nela é muito próximo de zero. Olha só que legal, já estamos quase chegando no nosso primeiro objetivo. Como você já deve ter percebido, você vai conhecer metro a metro cada percurso que eu estiver fazendo. Porém, quando entrarmos na segunda etapa, você vai entender que muito provavelmente teremos alguns problemas técnicos para te mostrar metro a metro partes desse percurso, pois ainda falta muita tecnologia para se poder desenvolver esse tipo de atividade que eu estou partilhando com você. Antes de chegarmos no nosso primeiro objetivo, eu quero te mostrar ainda mais um lugar. Este é o Carrefour, supermercado que geralmente eu faço compra, pois ele é razoavelmente próximo da minha casa. Isso é um bom sinal, porque já estamos chegando no nosso primeiro objetivo, que, como eu te falei, é quando a Avenida Marechal Floriano
passa próximo da minha residência. Então, comparte, finalmente cumprimos o nosso objetivo número 1. Eu espero do fundo do meu coração que tenha sido bastante interessante e enriquecedor para você ter partilhado esse primeiro momento. Muitos outros deverão estar acontecendo, mas conforme as coisas forem acontecendo, eu vou te explicando cada vez melhor o meu objetivo com esses vídeos. No próximo vídeo, eu vou te explicar qual será o nosso segundo objetivo na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Agora, eu quero partilhar com você os números desse nosso primeiro objetivo.